Olá, eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. E hoje nós vamos estudar a quinta colocada desse nosso Top 5 Enem com os 5 assuntos que mais caíram nos últimos 10 anos. E adivinha só quem é a primeira colocada? A ecologia, claro, com mais de 30% da prova. É ou não é medalha de ouro? Bom, mas como esse assunto é um assunto muito importante, que cai muito, nós vamos dividir a ecologia em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar de alguns conceitos básicos, como o que é uma comunidade, um nicho, uma cadeia alimentar. E, na segunda parte, nós vamos falar de ciclos biogeoquímicos e poluição, beleza? Bom, mas para começar, a gente tem que começar fazendo o quê? Definindo, afinal de contas, o que é a ecologia. E a ecologia nada mais é do que o estudo da interação entre os seres vivos e o ambiente, e o planeta. Essas interações podem ser organizadas em níveis hierárquicos, onde o habitat corresponde ao local em que o organismo vive. Pode ser uma lagoa, pode ser uma floresta, enfim, é o lugar. Vários organismos de uma mesma espécie que vivem numa determinada região vão formar ali uma população. Então, se nós pensarmos em uma lagoa, onde exista uma espécie de peixe X que se reproduz, que gera descendente fértil, então nós temos ali uma população daquela espécie. Mas, em uma determinada região, uma lagoa como essa, não existiria apenas uma população. Teria população de peixes, população de algas, população de crustáceos e várias populações que vivem ali juntas, que interagem, formam uma comunidade, beleza? Então, a comunidade é um conjunto de populações. Essa comunidade, ou seja, os fatores vivos, os fatores bióticos, interagindo com os fatores não vivos, ou seja, os fatores abióticos, como luz, a temperatura da água, o pH da água, juntos vão formar um ecossistema. Então, um ecossistema é formado pelos fatores bióticos, ou seja, a comunidade, mais os fatores abióticos, os parâmetros ambientais daquele local, beleza? E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta vão formar a biosfera. Então, agora, preste atenção no momento print. Um outro conceito muito importante é o de nicho ecológico. Eu costumo dizer que o nicho ecológico é o Globo Repórter da espécie, onde vivem, o que comem, o que fazem, sabe? É tudo sobre aquele organismo, sobre aquela espécie, o que inclui o habitat em que ela vive, os alimentos que ela come, as relações daquele organismo, daquela espécie com outras espécies, ou seja, com os parasitas, com os predadores, além, é claro, das relações com o ambiente, dos fatores abióticos, como a temperatura, a umidade, enfim. Vamos dar uma olhada numa questão de 2012 que diz o seguinte: o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, ele gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu o quê? Ao seu tudo, não é mesmo? Está falando ali tudo sobre o tamanduá. Então, eu estou falando do nicho ecológico do animal. Um outro tópico muito importante de ressaltar é que os componentes bióticos do ecossistema, ou seja, os organismos, podem ser divididos em seres autótrofos, ou seja, os produtores, como os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes, e seres heterótrofos, ou consumidores, como os animais herbívoros, carnívoros, onívoros, além, é claro, dos decompositores, aqueles organismos que vão ser responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Essa matéria orgânica é produzida pelos produtores e passa para os consumidores através da cadeia alimentar. Nessa
Nessa sequência, os produtores, como uma árvore, por exemplo, são capazes de produzir, ou melhor, de transformar substâncias simples e inorgânicas, como água, gás carbônico, em substâncias orgânicas e complexas, como a glicose. Ou seja, eles são aqueles que produzem a biomassa. E essa biomassa tem muita energia assimilada ali. Uma parte da energia vai ser utilizada pelo próprio produtor, uma parte vai se perder e outra parte vai passar para o próximo nível trófico, onde os consumidores primários vão comer, vão consumir esse produtor e receber um pouco dessa energia, beleza? De novo, uma parte ele vai usar, uma parte ele vai perder e outra parte vai passar para o terceiro nível trófico da cadeia, onde o consumidor secundário come o primário, que comeu o produtor, e assim por diante, ok? Então fica bem claro que os produtores vão ser aqueles que vão ter a maior quantidade de energia ali assimilada, beleza? E em algum dia, tanto produtores quanto consumidores vão morrer e vão sofrer então a ação dos decompositores, que vão quebrar essa matéria, vão devolver esses elementos que fazem parte ali da biomassa para o solo, para a água, permitindo que os produtores possam utilizar novamente esses elementos e fechando esse ciclo. Vamos dar uma olhada na questão de 2011 que disse o seguinte: os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos de... Bom, então o homem comeu frutas e grãos, ou seja, o homem se comportou como consumidor primário, ele comeu um produtor. Se o tigre comeu o homem e o abutre comeu o tigre, tigre e abutre serão respectivamente o quê? Consumidores secundários e terciários. Tranquilo, né? Mas as cadeias alimentares nem sempre são terrestres. Em ambientes como lagos, lagoas e mares, grande parte da produção de oxigênio e de matéria orgânica é feita pelo fitoplâncton, que inclui microalgas e cianobactérias. Esse fitoplâncton serve de alimento para o zooplâncton, que inclui microcrustáceos, protozoários e outros micro-organismos do plâncton não fotossintetizante, que servem de alimento para pequenos peixes e daí por diante. Em 2016, o Enem apresentou a seguinte questão: ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transformação? Então, ele quer saber qual é o grupo de organismos capaz de transformar substâncias inorgânica e simples em substância orgânica e complexa, ou seja, ele quer saber quem é o produtor dessa cadeia alimentar apresentada, que é quem? O fitoplâncton, não é mesmo? Muito fácil, muito tranquilinho. Um outro tema bastante cobrado são as relações ecológicas que os organismos mantêm entre si. Essas relações podem ser intraespecíficas quando ocorrem dentro da mesma espécie, ou relações interespecíficas quando elas ocorrem entre espécies diferentes. Algumas dessas relações são relações harmônicas, onde ninguém é prejudicado. Daí, ou o organismo se dá bem, o que é simbolizado pelo símbolo mais, ou para ele é neutro, tanto faz, o que é simbolizado pelo zero. Outras relações são relações desarmônicas, onde pelo menos um dos organismos é prejudicado, e isso é simbolizado pelo símbolo menos. As colônias são relações intraespecíficas, ou seja, elas acontecem entre indivíduos da mesma espécie, como ocorre, por exemplo, com as caravelas e com microalgas.
Nesses casos, os organismos estão unidos anatomicamente, ou seja, eles vivem juntinhos, vivem coladinhos e colaboram entre si, ou seja, é uma relação harmônica, uma relação positiva para todos os envolvidos, mas eles não conseguem viver isoladamente. Já as sociedades também são relações intraespecíficas, também são harmônicas, mas aqui os indivíduos podem viver isoladamente. Essa é a grande diferença entre colônias e sociedades. Então, a abelha, o zangão, podem viver sozinhos, mas vivem melhor em sociedade. Nós temos como exemplos de animais que vivem em sociedade abelhas, formigas, cupins e vários outros insetos sociais. Uma outra relação intraespecífica é o canibalismo, que acontece quando um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Essa é uma relação desarmônica, né? Afinal de contas, alguém vai morrer nessa história. Ela é mais comum entre aracnídeos e insetos, como por exemplo o louva-a-Deus, onde a fêmea se alimenta do macho após a cópula. A competição é uma relação ecológica bem comum e ela é sempre desarmônica, ela é negativa para todos os indivíduos envolvidos. Isso porque os organismos que estão ali competindo por um dado recurso, que estão ali brigando, estão gastando energia para isso, então não é legal para ninguém. Ela pode ser uma competição intraespecífica, quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, que podem estar brigando por uma fêmea, podem estar brigando por uma área, um habitat, por alimento, ou ela pode também ser uma competição interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes que, porventura, estejam competindo por um mesmo recurso. Um outro exemplo de relação interespecífica é a herbivoria, onde o herbívoro se dá bem, ele consegue ali o alimento, ele come a planta e a planta tem um certo prejuízo, mas não necessariamente a planta morre, já que o herbívoro pode comer apenas uma parte dessa planta. Já na predação, o predador vai matar a sua presa, então o predador tem ali uma relação positiva para ele, ele consegue alimento e a presa se dá mal. Um outro exemplo de relação interespecífica nada harmônica é o parasitismo, que pode ser um ectoparasitismo, quando o parasita fica externo ao corpo do hospedeiro, é o que acontece, por exemplo, com os piolhos, os carrapatos, ou pode ser um endoparasitismo, quando o parasita, que pode ser um verme, por exemplo, fica interno, fica dentro do hospedeiro. Uma outra relação interespecífica muito importante que sempre cai é o mutualismo. O mutualismo é uma relação em que todo mundo se dá bem, é positivo para todo mundo e pode ser um mutualismo obrigatório, como acontece, por exemplo, com os líquens. Os líquens são associações de fungos e cianobactérias ou algas. Daí o fungo absorve água e nutrientes, cede isso para os fotossintetizantes, né, que pode ser a cianobactéria, pode ser a alga. Depois, esses organismos fazem fotossíntese e dividem os produtos da fotossíntese com o fungo. Ou seja, todo mundo se dá bem. Mas, nesse caso, é um mutualismo obrigatório, ou seja, um não consegue viver sem o outro. Já no mutualismo facultativo, também chamado de protocooperação, os organismos se beneficiam, mas podem viver separados. É o caso do pássaro palito e o jacaré. O pássaro palito fica ali limpando o dente do jacaré. Para ele é bom, é positivo, ele está conseguindo uma comidinha. Para o jacaré também é positivo. Por quê? Porque ele está ficando com o dente limpo. Mas, apesar de ambos se beneficiarem dessa relação, eles podem viver separados. Então, é o mutualismo facultativo ou protocooperação. E temos ainda o comensalismo, que é quando uma espécie é beneficiada, mas a outra fica ali neutra, não tem nem benefícios e nem prejuízos. É o caso da rêmora, que pega uma caroninha no tubarão, consegue ali um alimentinho, um restinho, e para o tubarão tanto faz, não chega nem a atrapalhar a vida dele. Um exemplo de questão sobre esse assunto é a questão de 2019, que diz: as cotias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar.
Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada a uma relação de, então vamos lá, sinfilia? Não. Sinfilia também pode ser chamado de esclavagismo. É quando uma espécie se aproveita do trabalho de outra espécie. E não é o caso, né? A cotia não está se aproveitando do trabalho da outra cotia que foi lá e enterrou a semente. Não, ela está roubando aquela semente. É um predatismo? Tem um predador? Tem uma presa? É um parasitismo ou é uma competição? É uma competição. Por quê? Porque as cotias estão competindo por alimento, estão competindo por sementes. Então vamos para a nossa última questão de hoje, que diz: os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photnus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photnus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e do macho Photnus é um exemplo de predatismo, já que a fêmea preda a presa, ela mata e come o vagalume. Então essa foi a nossa aula da parte 1 de Ecologia do Top 5, que serve para você que está se preparando para o Enem, mas que também serve para você que está se preparando para qualquer outra prova de vestibular, já que ecologia é sempre um assunto muito cotado nos vestibulares. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda teremos a parte 2.